Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia de oportunidade com um Deus todo-poderoso. Um Deus que não mede tamanho de inimigo, não mede tamanho de adversário e nem mede tamanho de um vencedor. E nem duvida da capacidade de um vencedor. Palavra de Deus. 1 Samuel 17, versículo 28. Ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Irmão, essa palavra aqui que está narrada em 1 Samuel, e é bem lembrar que este menino, Davi, era um menino, porque o rei aqui deixa bem claro que ele era bem moço, e que agora estava se colocando à disposição a lutar com o gigante. A qual o gigante, irmão, já era homem de peleja, homem forte, batalha. Naquela época era o tanque de guerra do momento. Aquele homem era muito forte. Ele usava armadura, que para perfurar era difícil. Mas o que me chama a atenção aqui, irmão, que o pai de Davi manda ele levar alimento. E ele lá vai arrastando a sua mulinha. Quando eles vê o Davi, o irmão mais velho, Eliabe, e pega e fala que eu conheço a sua maldade, você veio aqui, e ele pergunta o que fiz eu agora. Mas o que me chama a atenção nesse texto, irmão, que quando ele propõe a lutar, ele não enxerga grandão, gigantão, forte, valente, homem da voz grossa. Ele enxerga os circuncisos. É bem verdade, irmão, que naquela época a circuncisão era para quem era servo de Deus. E Davi estava dizendo: eu tenho a marca, ele não tem. E agora presta atenção, irmão, quando o rei fala que ele era criança e que não pode, aquilo outro, que ele vai, rapaz, eu tenho que contar um testemunho para você. Teu servo aqui já matou leão, já matou urso, só que ninguém viu, irmão. Ninguém prestou atenção nisso, irmão. Irmão, se os irmãos de Davi soubessem o que acontecia no pasto, ele jamais tinha falado aquilo com Davi. Presta atenção, irmão. Davi teve que contar um testemunho para que o rei deixasse ele lutar aquela batalha. Mas mesmo assim, irmão, o rei pega a sua armadura, a sua vestidura toda, coloca em Davi. Davi, sendo menino, com armadura de gente grande, não conseguiu nem se locomover. E ele falou: não tem jeito de eu lutar com isso. É aqui que eu quero pregar uma aplicação na sua vida. Você sabia que tem batalhas que você lutou em secreto, ninguém viu, ninguém aplaudiu. Mas quando aparece um gigante, que muitas das vezes não estão vencendo o gigante, é por causa da armadura que você está vestindo.
Muitas das vezes vestimos a armadura da mentira, da hipocrisia, da falsidade. Às vezes bolamos algo contra pessoas e não estamos vencendo. Mas quando Davi, ele tira aquela armadura e fala que ele vai em nome de Deus, que ele ia entregar aquele gigante. Irmão, todo mundo naquele lugar zombou de Davi. Todo mundo naquele lugar não acreditou em Davi. Mas se Davi não tivesse um testemunho, irmão, a qual ele venceu no secreto, que ninguém viu, quantas testemunhos, quantas batalhas, quantas diversidades a gente vence no secreto e ninguém vê. Mas quando aparece um gigante, que contamos um testemunho e somos, irmão, colocados à frente do gigante para morrer, mas Deus dá vitória. Presta atenção, irmão. Muitas vezes as nossas batalhas, para ser vencida, devemos andar com a presença de Deus. Usar vestimenta de outras pessoas em nossa vida não serve. Está explicado. Muitas de nossas vitórias não são vencidas por causa da roupa que estamos vestindo. Ei, irmão, bastou 5 pedrinhas e uma funda e matou o gigante, cortou a cabeça do gigante. E aquele menino agora começou a ser proclamado no meio daquela multidão. Quem é ele? Não ouvimos falar dele. Quem é esse menino? Filho de quem? Da onde veio? De tribo? Aonde veio esse menino? Ei, irmão, Deus tem uma vitória para você. Basta você ouvir a voz do Espírito Santo. Porque ele fala, tem batalhas que você precisa de contar um testemunho. Porque ninguém viu, era só você e Deus. Ou você mata esse leão no secreto e este urso, ou ele vai matar você. Aleluia! Fica com essa palavra.